Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, sejam muito bem-vindos ao novo curso A Umbanda Sem Fronteiras. Inicialmente, peço a bênção à nossa mãe espiritual, Mãe Flávia Barros, e como sempre fazemos no início das nossas atividades, vamos para a nossa prece. Elevamos nossos pensamentos, nossos sentimentos a Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos sagrados orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente, nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós neste momento, para que possamos levar a mensagem da alta espiritualidade a todos os irmãos que têm ouvidos de ouvir, coração de sentir. E que a partir de todas estas iniciativas possamos aprender, trocar energias, nos conhecer, sempre pautados pelo respeito, pelo amor, pela compreensão, e que a partir de todas estas sagradas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada, que a senda através da qual um dia chegaremos aos pés do amantíssimo Mestre, tenha ele o nome que tiver. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, um prazer muito grande estarmos juntos aqui no novo curso Umbanda Sem Fronteiras. Neste momento, no dia de hoje, estamos trazendo aqui a aula de apresentação. Na realidade, são as propostas através das quais nós vamos nos basear para trazer para vocês uma gama de novos ensinamentos, de novos conhecimentos, e temos certeza que nós vamos trocar e todos nós vamos indiscutivelmente evoluir, tá bom? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, tirar meu nome daqui da tela, para a gente começar a colocar os slides, não é isso? Então, qualquer dúvida que tiverem, depois é só vocês mandarem para nós. Eu vou escrever aqui, inclusive, depois, o nosso telefone, o telefone do Templo Estrela do Oriente, nosso WhatsApp, para que vocês possam, com certeza absoluta, mandar todas as suas dúvidas para a gente trocar, tá bom? Então, voltamos aqui. Esse é o primeiro slide do novo curso Umbanda Sem Fronteiras, na sua aula de apresentação. E aí a gente já vai pular para o segundo slide, que diz assim: não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Essa mensagem maravilhosa chegou por intermédio do nosso querido Edward Carpenter, que ele era um poeta inglês, um filósofo, então um ser humano da mais alta qualidade, não é verdade? Então, lindo. O que quer dizer isso, na verdade, gente? É a espiritualidade dizendo para que nós possamos trabalhar para que a chama do conhecimento possa continuar sendo mantida de século em século, né? Nesta escura caverna. Que escura caverna é essa? Com certeza absoluta, nesse planeta, porque nós sabemos que é tão difícil a gente conseguir conduzir o conhecimento, transmitir, passar de geração para geração, né? Principalmente nós da Umbanda, que temos a oralidade como
como uma grande característica, né? E aí a gente acaba perdendo tanta coisa no momento que a gente tem um desencarne de uma liderança espiritual, não é verdade? De um grande irmão que possa ter, sem dúvida nenhuma, muitos ensinamentos. Então, a gente acaba perdendo muita coisa. Então, é importante que a gente não deixe apagar esta chama, na verdade, essa chama que é o conhecimento, e isso foi mantido, está sendo mantido de século em século neste planeta, e aqui Eduardo Carpenter chama ainda de templo sagrado, e essa chama que é sustentada por inúmeros ministros do amor, que nada mais são do que a espiritualidade superior. Eu me identifico muito com essa mensagem, porque se existe uma coisa que o Templo Estrela do Oriente não abre mão, é do conhecimento, é do estudo, e é para isso que nós estamos aqui. E vamos prosseguir nessa aula de apresentação do curso A Umbanda Sem Fronteiras. No outro slide, a gente traz aqui para vocês o casal dirigente, né, da Casa da Cabocla Jurema da Praia, mãe Flávia Barros, a quem mais uma vez eu peço a bênção, Luiz Fernando Barros, que sou eu, dirigente auxiliar. É claro que depois vamos fazer uma apresentação mais detalhada, mas para quem não nos conhece, nós nos iniciamos no Templo Umbandista Caminho da Luz, que até hoje está ali na Rua Mário Portela, 89, no bairro das Laranjeiras, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O nosso pai espiritual saudoso, Babalorixá Paulo Newton de Almeida, né? Depois nós tivemos o nosso estágio também no Cantinho de Pai Cipriano, Templo a Caminho da Paz, do nosso inesquecível irmão Armando Fernandes, e a partir de lá a nossa mãe Jurema nos ordenou a materialização do Templo Estrela do Oriente, e estamos dirigentes seguindo os desígnios de nossa mãe espiritual. Está correto, meus queridos irmãos? Vamos passando, então, para o próximo slide, e assim a gente diz para vocês que muitos sonham, poucos fazem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham-no. Muitos pedem, poucos dão. No próximo slide, a gente diz assim: muitos estudam, poucos aprendem. Muitos apelam, poucos entendem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos, muitos perturbam, poucos servem. Muitos esperam, poucos se movimentam. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Queridos, o que a gente consegue trazer para vocês dentro desse slide? Indiscutivelmente, a gente precisa entender que nós temos um conhecimento, uma idade espiritual, um conhecimento adquirido nas vidas pretéritas nossas, nas nossas vidas passadas. Esses conhecimentos, eles formam, com certeza, o nosso conhecimento imortal, né? Agora, nós também temos o nosso conhecimento na matéria. Então,
o que acontece é que muitas vezes nós criamos expectativas em cima de determinados irmãos. Só que esses irmãos, muitas vezes, não têm condições ainda de nos dar aquilo que a gente esperava que um dia eles pudessem nos transmitir, não é verdade? Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu momento. Momento de quê? Momento de amadurecimento. Momento de que você vai chegar e você vai dar o seu recado. Você vai crescer, você vai chegar aonde a espiritualidade superior realmente nos propõe, não é isso? Tanto é que está aqui a falange de André Luiz nos dizendo que o mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. Falange de André Luiz nos trazendo esse recado. A gente precisa entender, queridos irmãos, mais uma vez falando, que existem muitas frutas, né, fazendo uma analogia, que elas passam do estágio de verde para tentar o amadurecimento, não consegue e simplesmente apodrecem. Então precisam de uma nova encarnação para que possa, então, tentar chegar ao tão almejado amadurecimento. Então, gente, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. E é uma frase, uma mensagem muito, 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 muito inspiradora para nós, né? Muitos são os escolhidos, como é que nós trouxemos aqui para vocês, vamos recordar aqui. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Que o chamamento ele é igual, ele não muda. Todos nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir. Agora, volto a dizer, cada um tem o seu momento, correto? Vamos lá, então, para o nosso próximo slide. Sempre é tempo de recomeçar. Por que a gente coloca esse slide aqui para vocês, gente? A nossa vida, ela é pautada pelo nosso estágio dentro de um planeta escola. A gente vem aqui para esta casa sagrada chamada Terra, sem saber os critérios mínimos, né? Nós apenas somos induzidos pela espiritualidade, dizendo que aqui nós devemos ser e não ter. Mas os critérios nós não sabemos. É como se a gente estivesse dirigindo numa estrada, um automóvel, sem conhecer as leis de trânsito, sem saber onde dobrar, onde é permitido estacionar, qual é a velocidade necessária, entre outros atributos. E aí, durante essa nossa passagem terrena, a gente tem muitos altos e baixos. E nós vamos ser obrigados a refazer as nossas lições quantas vezes forem necessárias. Por isso nós estamos dizendo nesse slide que sempre é tempo de recomeçar. Por quê? Porque quando nós não formos aprovados em determinadas provas, né, com certeza nós vamos ter que recomeçar, fazer novamente até que sejamos aprovados. Então, nós sabemos que nós passamos por muita coisa, né? Ainda falei ainda há pouco que muitas vezes a gente se magoa, a gente se chateia, com certeza em relação às pessoas, já que o relacionamento humano é o nosso segundo maior desafio, mas a gente precisa se resolver em relação ao passado, não como sofrimento,
mas como aprendizado, como conhecimento. Por quê? Porque só desta forma nós vamos ter condições de avançar. Porque se a gente ainda estiver preso ao passado, a gente não consegue avançar. Estão entendendo como é o negócio? Então, sempre é tempo de recomeçar, desde que nós tenhamos feito as pazes com o nosso passado. Entendeu, pessoal? Então, isso é muito importante. Vamos por outro. Os desafios no caminho. O que é isso que eu estou querendo trazer para vocês? Nós vivemos aqui na Terra com duas possibilidades. Vivemos como se fosse uma linha reta horizontal, que seria o plano causal. O que seria o plano causal, Luiz Fernando? Houve uma causa para nós, ou várias causas, para nós estarmos nesta linha reta horizontal. Ali nós temos duas opções. Ou nos verticalizamos para cima, em direção à luz, ao ativo, na verdade, ao crescimento, à evolução, ou nós nos verticalizamos para baixo, através das nossas escolhas, para as trevas, para tudo aquilo que vai nos fazer recomeçar novamente, que é o que eu acabei de trazer no último slide. Só que tem uma coisa, reparem, se você fizer a opção de descer por conta própria, praticamente ninguém vai te incomodar. Agora, se você decidir se verticalizar para cima, você vai ter muita gente dizendo é besteira, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, você é um fanático, principalmente se houver religião, você estiver ligado a alguma religião. Então, sempre vai haver alguém querendo opinar para você sair desse caminho. Ou, quando não, aqueles desafios do caminho que aparecem do nada entre aspas, né, gente? Como é que é? Eu tenho hoje o meu trabalho espiritual para ir. Então, eu estou aqui na minha parte profissional. Faltando 5 minutos, o chefe vai chamar para uma reunião, depois do horário, o filho em casa adoeceu, o marido teve um problema, a sogra, a mãe, vai ter sempre um desafio nos impedindo da nossa retidão, né? A nossa linha reta, nos verticalizando para cima. E aí vai depender o quê? Vai depender se você tiver força de vontade, persistência e foco naquilo que você pretende fazer, tá? Então, a gente traz nesse próximo slide a menção, as palavras de Emmanuel, que são assim muito sábias. Olha o que ele diz aqui. Na tarefa espiritualista, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. O que Emmanuel está querendo dizer para nós? Exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Começar, qualquer um começa. E normalmente se começa na empolgação, não é verdade? É sempre na empolgação, né? Agora, será que antes de eu começar na empolgação, eu fiz um planejamento para que as minhas questões sociais, de lazer, familiares, profissionais, entre outras, não vão se chocar com a minha parte espiritual? Será que eu fiz esse planejamento? Por isso é que continuar é difícil, como diz Emmanuel, porque essas atividades se chocam. Se você pretender seguir a caminhada espiritual, tudo isso que eu falei aqui para vocês, social, lazer, familiar, profissional, nada disso vai aparecer, vai desaparecer. Muito pelo contrário, você vai ter que inserir mais uma atividade junto das outras, que é a sua elevação, a sua parte espiritual. Então você vai ter que planejar a coisa direitinho para que você consiga, e com muita força de vontade e foco.
senão não caminha. Tá, gente? Deixa eu passar para o próximo slide. Porque o nome do curso é A Umbanda Sem Fronteiras. Olha aí, gente. Por que o nome é Umbanda Sem Fronteiras? Vamos lá? Vamos entender? O que acontece, gente? Nós vamos estudar no curso Umbanda Sem Fronteiras, no novo curso Umbanda Sem Fronteiras, entre outras realidades, que a nossa Umbanda ela foi formada a partir vamos dizer assim, da convergência, não é verdade, de várias religiões, filosofias, tradições. Então, nós entendemos lá no Templo Estrela do Oriente, olha lá o nosso Gongá aparecendo, olha que beleza, né? Nós entendemos lá na casa da Cabocla Jurema da Praia que seria um equívoco da nossa parte nós estudarmos apenas e tão somente a Umbanda. Nós precisamos entender, compreender, estudar todos os conceitos dessas filosofias, religiões e tal, que de uma forma ou de outra influenciaram na formação da Umbanda enquanto conjunto religioso. Entendeu? Então, se a gente não vai ficar focado apenas na Umbanda, essa Umbanda que nós vamos estudar é uma Umbanda sem fronteiras. Precisa ser dessa forma. Não é assim? Tanto é que no próximo slide a gente já traz aqui para vocês, olha. Olha só o que a gente coloca. Olha. Estudar a Umbanda significa conhecer os conceitos de diversas manifestações religiosas ao longo da história da humanidade. Entendeu, gente? Então, nós vamos ter a oportunidade, durante o curso Umbanda Sem Fronteiras, de estudar, e isso precisa ficar bem claro. Nós não temos a pretensão de abrir a cabeça de ninguém e colocar o ensinamento ali, não. Pelo contrário, o novo curso Umbanda Sem Fronteiras, assim como a antiga versão, permanece da mesma forma, ou seja, nós vamos dar o caminho. Nós precisamos estudar isso, entre outras realidades. Tá bom, pessoal? Vamos prestar atenção nisso, porque o universalismo está aí, né? Ora bem, essa é a grande pergunta que a gente faz. Olha aí que beleza, gente. Curso Umbanda Sem Fronteiras. Novo curso. Quais as suas principais características? Muito legal. Eu acho que a gente precisa entender vamos dizer, tudo aquilo que o curso Umbanda Sem Fronteiras vai nos proporcionar. Primeira coisa, isso é muito razoável, vamos estudar a doutrina de Umbanda. Mas qual doutrina, Luiz Fernando? A doutrina da Umbanda praticada dentro do Templo Estrela do Oriente, mas nós não nos furtamos de forma nenhuma, tá? De dialogar sobre as doutrinas, as sagradas doutrinas de outras escolas umbandistas. Então, não há qualquer tipo de problema de dialogarmos sobre as outras. Mas é fundamental tratarmos a doutrina de Umbanda em toda a sua plenitude. Depois disso, precisamos, com certeza absoluta, tratar a nossa reeducação espiritual. O que estamos falando sobre reeducação espiritual? Será que o nosso espírito ele precisa de uma reeducação ou nós, enquanto seres encarnados, é que necessitamos disso? Olha só. Porque o que acontece, gente? O ser humano ele é formado pelo sistema mental, pelo sistema
orgânico, mas também pelo sistema espiritual. Porque sem o espiritual, com certeza absoluta, não haveria o orgânico, principalmente. Por quê? Porque o mental, ele transcende as encarnações. Então, a gente precisa trazer uma reeducação espiritual que possa nos mostrar as diferenças entre as nossas formas e a nossa essência. Vê se você entende. Porque a nossa forma é aquilo que você vê, tem condições, através dos olhos da carne, ver o que eu estou fazendo. Agora, a minha essência não. A minha essência é divina. Então, a nossa essência, ela precisa ser mostrada, ser reeducada, visando, com certeza absoluta, uma readequação das nossas formas. Vê se vocês entendem o que eu quis me referir. Além disso, muito importante, o novo curso A Umbanda Sem Fronteiras, ele vai, com certeza absoluta, abordar e tratar o aspecto terapêutico. O que é isso, gente? Precisamos entender que nós estamos em tratamento neste planeta escola. Isso aqui é um planeta hospital e um planeta escola. Hospital por quê? Porque se nós estamos encarnados, é porque boa coisa não fizemos lá atrás. Se estamos encarnados, é porque ainda estamos, de alguma forma, adoecidos. Entendeu, gente? Então, o aspecto terapêutico dentro do novo curso Umbanda Sem Fronteiras, ele vai ser trabalhado a partir da mediunidade comportamental. Isso é de fundamental importância. Por quê, gente? Porque não adianta eu entupir vocês de doutrinas de Umbanda, de conhecimentos, porque aí será muito estudo na cabeça e pouco amor no coração. Eu preciso trazer esse conhecimento para o coração. Entendeu, gente? Então, o aspecto terapêutico, ele é fundamental. Talvez a parte mais importante na atualidade. Sem dúvida alguma. Tá bom, gente? Queridos, aqui eu pergunto para vocês, quais as principais propostas do novo curso A Umbanda Sem Fronteiras? Vamos trabalhar, vamos falar sobre elas? Vamos lá! Olha aqui, ó. Olha que maravilha, olha. Primeira coisa, e muito importante, o novo curso A Umbanda Sem Fronteiras, ele é, inicialmente, uma ferramenta para o nosso aprendizado. O que eu estou querendo dizer com isso? Luiz Fernando, nesse momento, eu não tenho condições de ser médium, de estar dentro de um terreiro, mas eu gostaria de aprender sobre doutrina de Umbanda e comportamento humano. Então, o novo curso Umbanda Sem Fronteiras, ele é uma excelente ferramenta. Por quê? Porque quando a gente, indiscutivelmente, conhece, estuda, a gente aumenta a nossa qualidade de vida. Porque a Umbanda, ela nos proporciona algo que é de fundamental importância, que é a transformação interior. O outro tópico, respostas às 3 perguntas fundamentais. Quais são as 3 perguntas fundamentais que a nossa Umbanda tem condições, indiscutivelmente, de nos responder?
Primeiro, de onde viemos? Segundo, o que estamos aqui fazendo? Terceiro, o que faremos após o nosso desencarne? São as três perguntas que qualquer ser encarnado deveria refletir e não deixar para pensar nisso apenas quando a morte física se apresentar aos nossos olhos. Tá? O próximo item, qual é, gente? Proporciona o novo curso Umbanda Sem Fronteiras o crescimento intelectual, moral e espiritual. Como é que é isso, Luiz Fernando? Sim, intelectual, porque a Umbanda ela é rica em ensinamentos, tá certo? A partir daí, você vai aumentar o seu estudo, o seu conhecimento, o seu intelecto, né? Quando você pega esse estudo e você coloca, não adianta só você ter o conhecimento, você precisa colocá-lo em prática. Quando você coloca em prática, você está, com certeza, agindo de forma ética / moral. E quando você consegue o crescimento intelectual e o crescimento moral, você atinge o crescimento espiritual. São desdobramentos da mesma realidade. O que mais, Luiz Fernando? Levar cultura religiosa. Vamos primeiro pensar que toda religião é uma cultura, ok? Seja ela qual for. E a Umbanda não é diferente. Então, ali nós cultivamos uma série de realidades que, com certeza absoluta, nos fazem a transformação necessária a nós e àqueles que correspondem à nossa coletividade. Então, sem dúvida nenhuma, o novo curso Umbanda Sem Fronteiras também leva à cultura religiosa de Umbanda. O próximo tópico seria uma fé raciocinada. Indiscutivelmente, é um pilar da nossa visão. Por quê, gente? A mente é o todo é mental, o universo é mental. Então, gente, nós precisamos ter a nossa fé, sim. O que é a fé? É acreditar que em cada acontecimento da nossa vida, Deus está presente, indiscutivelmente. Só que não basta isso. Nós precisamos também movimentar o nosso raciocínio à luz da razão, junto com a fé. Entender por que Deus está presente ali naquele momento, por que determinado acontecimento surgiu. Nós precisamos ter um olhar simbólico, porque a vida, ela nos ensina a cada minuto, a cada segundo de nossas existências, a vida, com certeza, está nos ensinando. Mas nós precisamos compreender esses ensinamentos através do discernimento. O quê? Fé raciocinada. Tá? Próximo tópico, gente. Vamos lá? Divulgação da mensagem. Exatamente isso, olha lá. Divulgação da mensagem. Eu tenho muitos exemplos para dar sobre divulgação da mensagem, né? Mas eu tenho um que eu quero contar para vocês. Eu trabalho muito assim, né? Contando casos, né? Nós tivemos um filho espiritual lá na casa da Cabocla Jurema da Praia,
que ele saiu da religião de Umbanda e foi ser evangélico. Mas ele trouxe uma frase no final do encontro que ele teve conosco, que isso marcou a minha vida para sempre. Ele disse: eu estou indo para a igreja evangélica mostrar o quanto a Umbanda é linda. O quanto a Umbanda é linda. Sabe o que quer dizer essa postura? É que nós estamos na era da palavra. Nós precisamos nos transformar para podermos divulgar a mensagem da alta espiritualidade, independente da religião que nós estejamos falando, da tradição, da filosofia, seja o que for. Mas para que essa mensagem chegue sem ruídos, ou próximo a isso, nós precisamos nos transformar para que nos tornemos canais confiáveis da espiritualidade na divulgação da mensagem. Entendeu, gente? E aí, religar criatura ao Criador. Alguma dúvida? Nenhuma. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo excessivamente materialista. E eu estou dizendo para vocês, excessivamente materialista. Esse excesso de materialismo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos impede de nós termos alguns segundos com a nossa essência, que é Deus. Vocês sabem que os amigos espirituais nos dizem que eles têm tido muita dificuldade para dialogar conosco e que isso só está acontecendo quando nós estamos dormindo à noite. Por várias razões, né, gente? Aqui entre nós, né? Excesso de tela, uma série de coisas, né? Materialismo. E aí, à noite, a gente, né? Ansiedade, entre outras coisas, não se consegue dormir, qualidade do sono cada vez mais difícil. Por quê? Porque essa religação criatura ao Criador, ela precisa acontecer em algum momento. Então, eu acho que o novo curso Umbanda Sem Fronteiras, ele nos seus mecanismos, ele tem condições de operacionalizar essa religação nossa com o astral superior. A partir disso, gente, a gente chega lá em cima, olha, a nossa transformação interior. Esse é o nosso grande objetivo, tá? Por quê? Nós não nascemos para sermos religiosos. Nós nascemos para sermos humanos. A religião, seja ela qual for, ela serve para nos mostrar caminhos. A religião é um meio, ela não é um fim. O fim é a espiritualidade. Só que a gente não consegue chegar à espiritualidade sem antes nos humanizarmos. E a religião está aí para nos propor a transformação interior através da qual conseguiremos esse tão sonhado processo de humanização. Tá ok? Vamos para o próximo slide? Eu tenho certeza que você está gostando. Por que precisamos estudar a Umbanda? Gente, de vez em quando eu vou pegar aqui minha aguinha, tá? Porque a garganta aqui não aguenta. Precisamos estudar a Umbanda porque foi através do estudo da Umbanda e de todas as suas realidades que Mãe Flávia e eu nos transformamos. Nós somos
a prova viva ainda de quanto o estudo da Umbanda aumenta a nossa qualidade de vida, aumenta a nossa alegria. O quanto o estudo da Umbanda nos liga com o astral superior nos momentos dos altos e baixos. Porque é lindo, maravilhoso, quando está tudo bem, tudo correndo bem, sorriso para cá, isso, aquilo outro. Mas no momento que nós temos as nossas dores de barriga, e todos temos, e quem ainda não teve vai ter, é ali que o estudo da nossa religião de Umbanda, a gente entende muita coisa. O porquê das perguntas, mas também os porquês das respostas. Sem dúvida alguma, queridos. Vamos lá. E aí a gente vai explicar isso aí um pouquinho melhor para vocês. Olha isso. Primeira coisa, quando você vê aqui, ó, vocês estão vendo aqui desse lado aqui, olha, a moça subindo aqui. Isso aqui representa o nosso desencarne. Acabamos de desencarnar. O que acontece quando nós acabamos de desencarnar? Acabamos de desencarnar, nós vamos passar por um túnel espiritual. Não é invenção do Templo Estrela do Oriente nem do Pai Luiz Fernando. Isso está lá no Livro dos Mortos tibetano. E isso está lá no Livro dos Mortos egípcio. Então, não é invenção. Nós vamos entrar num grande campo de força magnética, num grande túnel espiritual, onde somos acolhidos pelos amigos espirituais. Para muitos ligados ao excesso de materialismo, explicando, orientando, acolhendo fraternalmente e demonstrando a nova realidade da qual nós vamos nos fazer presentes a partir daquele momento. E aí vocês veem aqui representa a partir dessa seta a nossa chegada ao plano espiritual. Tudo isso aqui simbolizando, tá, gente? Muito bem. Quando chegamos ao plano espiritual, depois que passamos pelo túnel vibratório, segundo o Livro dos Mortos tibetano, seriam 49 dias ao tempo da Terra, não ao tempo do espaço, que é o período que o desencarnado leva para se dar conta da nova realidade da qual ele faz parte. E aí ele chega no plano espiritual. Todos chegamos lá, ou pelo menos a maioria, pedimos um novo renascimento. Só que, contudo, todavia, esse renascimento está cada vez, principalmente aqui no planeta Terra, está cada vez mais seletivo. Sim. Porque aqueles seres que não entenderam o momento que estamos vivendo da regeneração da humanidade, não é regeneração planetária, porque, na nossa opinião, é um equívoco chamarmos de regeneração planetária, não. Regeneração da humanidade, regeneração humana, que é quem está precisando se regenerar. Que o restante da criação de Deus se regenera quase que automaticamente. Então, aqueles que não entenderam a proposta da regeneração humana estão sendo direcionados para planos afins. O que é planos afins? O plano que, com certeza absoluta, vai refletir tudo aquilo que você fez nas suas últimas encarnações. E aí, o reencarne aqui na Terra seletivo. Cada vez mais há de se contar uma história muito bem contada, entre aspas, para o Papai do Céu,
por que você acha que deveria reencarnar. E aí, o que acontece? Em alguns casos, olha aqui, ó, a outra seta, a reencarnação pode até ser permitida. E aí, se for permitida, o que vai acontecer? Você vai receber 6 sentidos. 6 sentidos. Os 5 sentidos que todos nós conhecemos, né? Vamos lá? Vamos relembrar? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Isso todo mundo conhece. Mas tem o 6º sentido. Como é que é o 6º sentido, Luiz Fernando? Você já ouviu a pessoa dizer assim, ih, aquele fulano ali tem um 6º sentido. Exatamente isso. O 6º sentido nada mais é do que a mediunidade, que vem aí para nos ajudar na nossa passagem terrena. Mediunidade no ativo ou no passivo. Tá bom? Porque nós vamos aprender no novo curso A Umbanda Sem Fronteiras que todos nós somos médiuns. Alguns no ativo, alguns no passivo. Mas isso é uma outra discussão para frente. Muito bem. Aí o que acontece? A partir disso, o nosso querido Papai do Céu diz assim, olha, vem cá, bonitão. Quando você for lá para baixo, você ganhou mais uma oportunidade para reencarnar. Você não precisa ter, você só precisa ser. Não é ter, é ser. Tá certo? Muito bem. A partir daí, você só vem com o planejamento. Qual é o planejamento? É ser, não ter. Por quê? Porque o projeto é você que tem que implementar. Não é Papai do Céu que vai implementar o projeto. Você que tem que implementar. Papai do Céu vai estar ali, ó, te limpando espiritualmente, te reabastecendo, te orientando, mas quem vai caminhar com as próprias pernas? Você. Tá? Muito bem. E aí, o que você precisa depois que chegou lá na Terra? Você chegou completamente ignorante. O objetivo é sair da ignorância para a sabedoria. Muito bem. Em primeiro lugar, isso transcende as encarnações. Porque dizem, inclusive o taoísmo, através de Lao Tse, que a sabedoria seria a penúltima porta. Olha isso. Penúltima. Hein? Desanimador? Não. Vamos em frente. Muito bem. E aí, o que vai acontecer, gente? Eu tenho a possibilidade da crença ou da convicção em algo extracorpóreo. O que é isso, Luiz Fernando, essa palavra? Eu preciso entender que eu não sou só a mente e o corpo. Eu, antes de ser mente e corpo, antes eu sou espírito. Se eu sou espírito, eu preciso, além dos aspectos materiais, preciso trabalhar, da minha família, ganhar dinheiro, isso, aquilo, blá, 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 tudo bem. Mas eu também preciso tratar da minha questão espiritual. Principalmente, num primeiro momento, eu entro para uma parte espiritual dentro da crença. Olha aqui, ó, crença. O que é a crença, gente? É o estudo raso, superficial. Ogum é São Jorge. Oxum é Nossa Senhora da Conceição. Omulu é São Lázaro. E por aí vai. Existe Caboclo, existe Preto Velho, existe Exu. Mas, e daí? Para por aí? Vais continuar na superficialidade?
ou você vai se aprofundar para entender, por exemplo, que Ogum nunca foi São Jorge, nem São Jorge nunca foi Ogum, que os orixás não são santos católicos, nem os santos católicos nunca foram orixás. De onde é que vem caboclos, pretos velhos, exus, pombagiras? O que eles fazem? Além disso, o que eu preciso fazer para me conectar com eles? Isso nada mais é, queridos, sair da crença para a convicção. Por que eu preciso sair da crença para chegar à convicção? Primeiro, que nós temos uma grande missão, que é esclarecer as pessoas que a Umbanda não é isso, que infelizmente esse racismo religioso que bate aí, nas nossas portas todos os dias e que é proclamado, não é verdade? Que não é assim. Não é assim. Primeiro, eu preciso saber que eu tenho o dever de passar a mensagem. E depois transmitir a mensagem para a coletividade, mas também entender que amanhã ou depois, olha aqui, aproximação do fluido. Você sabe o que é isso? Exatamente isso. Vão acontecer coisas na minha vida comigo e com os meus mais próximos que eu vou começar a não entender nada se eu não for para sair da crença para a convicção. Razão pela qual as nossas assistências das casas de Umbanda estão sempre assim, lotadas. Lotadas. Por quê? Porque as pessoas precisam conversar com Exu, Pombagira, Preto Velho, todas as falanges, elas precisam dialogar, porque elas não sabem o que está acontecendo. Não conseguem caminhar com as próprias pernas. Além do que, a aproximação do fluido, aquilo que a mente não consegue absorver, o organismo absorve como doença. Aí eu vou para o médico me vira de cabeça para baixo, faz exame disso, exame daquilo. Nada aparece. Nada aparece. Aí eu tenho que fazer o quê? Ir no médico espiritual. Vou lá no Templo Estrela do Oriente, conversar com os caboclos, preto velho, cigano, etc, etc e tal. Se não aconteceu até agora, aguarde, porque vai acontecer. E também, e por último, olha lá, você chegou aqui, você precisa entender a língua dos espíritos. O que é entender a língua dos espíritos? É o que eu falei mais cedo para vocês. Ter a visão simbólica. Porque é como se fosse, eu gosto muito de falar assim, um letreiro luminoso aparece toda hora assim, na nossa frente, mostrando o que a gente precisa fazer, dizendo o caminho que a gente tem que seguir. Só que as nossas formas não permitem que essas mensagens cheguem na nossa essência, que é divina, que é sagrada. Está tudo obstruído por causa desse mundo materialista, por causa de nós entendermos que é só mente e corpo, não existe o espiritual. E não é assim. Entendeu, gente? E aí você chega aqui, você vai precisar disso tudo que eu acabei de falar. Tá? O que mais? Aí é que está. Olha aqui, A mediunidade, quando desenvolvida e manipulada de forma correta, auxilia os necessitados do corpo e da alma, além de beneficiar também o médium, pois colabora para a sua evolução como ser humano espiritual que é. Exatamente o que eu estou acabando de falar. Não é que você precisa estar dentro de um terreiro de Umbanda, você precisa só entender que você não é só um ser encarnado. Você está encarnado, mas você foi, você é e será sempre um ser espiritual, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. Essa é a questão.
Entendeu, meu povo querido? Vamos lá, novo curso A Umbanda Sem Fronteiras. O método do curso agora, então, mudou. Então, agora ele é exclusivamente à distância, tá? Aí ninguém vai poder dizer, eu não posso fazer o curso. Não, agora não tem mais razão, porque você vai assistir as suas aulas no dia, no horário que melhor te convier. Do celular, do tablet, do notebook, o dia, a hora que você quiser, tá? Vai receber também as apostilas, os materiais complementares gratuitos, já inclusos no valor, tá? Tudo direitinho como manda o figurino. Que mais? Existe algum valor a pagar para quem deseja participar? É uma despesa ou um investimento? Olha aí, gente. Vejam bem, lá no Templo Estrela do Oriente, ou melhor, aqui no Templo Estrela do Oriente, todos nós, inclusive eu, Luiz Fernando, nossa mãe Flávia, todos os médios, todos nós pagamos a nossa mensalidade. Por quê? Porque nós temos que honrar os compromissos financeiros da casa. A parte espiritual faz a parte espiritual, mas a parte administrativa não é a parte espiritual que faz, não. Somos nós. E nós precisamos honrar os compromissos, senão nada caminha. Então, precisamos sim da ajuda de todos. E aí, como é que é, Luiz Fernando, essa questão aí do investimento? Vamos embora. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem. A contribuição total é de R$600, que pode ser pago qualquer cartão de crédito, tá? É a única forma de pagamento, ou Pix, ou cartão de crédito. O que mais, gente? Como é que a gente se inscreve no curso Umbanda Sem Fronteiras? Muito simples, muito fácil, tá lá, olha. Lá na sede exclusiva do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, diretamente pelo site do curso, que é o www.umbandasemfronteiras.com.br, ou pelo telezap do curso, tá aqui, ó, 21 Rio de Janeiro, 999-495-494, 21 Rio de Janeiro, 999-495-494. Facílimo. E entrando em contato pelo telezap, ainda vai falar comigo. Tá bom? É muito simples. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa que é fundamental para vocês entenderem. Posso tomar um pouquinho de água? Para vocês entenderem a estruturação, como é que o curso vai ser passado para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui o nome lá em cima escrito Umbanda. Dentro da nossa visão doutrinária, nós entendemos que a Umbanda ela é formada em 3 períodos. Vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, ó, materialização. Esse período da materialização, ele surge a partir da cosmogênese divina. O que é isso, gente? A partir do momento que tudo surgiu, todas as formas de vida, todas as energias, todos os habitais, a partir daquele momento, daquele marco zero, a Umbanda surge como força presente na natureza. Ou seja, aquela energia que está lá no mar, que conhecemos com o nome de Iemanjá. Aquela energia que está lá na mata, que conhecemos com o nome de Oxóssi ou Ossan. A energia que está lá na pedreira, que conhecemos com o nome de Xangô, ou na energia, e por aí vai. Ali já existe a Umbanda como forças presentes na natureza. Isso vai desde a cosmogênese divina, no começo de todos os planos, de todos os reinos, de todas as raças, aqui, ó, cosmogênese divina, até 1908, que foi o ano da anunciação da religião de Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, mediunizado no Caboclo
das 7 encruzilhadas. Aí a gente passa para a próxima fase da Umbanda, que seria a manifestação. O que foi o divisor de águas? O advento do caboclo das 7 encruzilhadas. Tá? Para nós, nesse momento, a Umbanda deixa de ser apenas forças espirituais presentes, forças energéticas presentes nos mais variados ambientes da natureza, e passa a ser também um conjunto religioso, ou seja, a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. E esse período, olha aqui, ó, gente, ó, o cursor mostrando a manifestação, vai até meados de 1990, 80, 90, 2000, quando aí começa, né, a regeneração da humanidade, e a gente chama de maioridade espiritual. O que é a maioridade espiritual, queridos? É o período onde guias e orixás nos limpam. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Os guias espirituais nos limpam, os guias espirituais e orixás nos descarregam, nos recarregam. Primeiro nos limpar, depois nos recarregar, e o terceiro e mais importante, nos orientar. Orientação. E para por aí. A partir daí, ó, cada um com as suas próprias pernas, fazendo a parte que lhe cabe. Estudando, conhecendo, aprendendo e, principalmente, reforma íntima. Então, esse período da maioridade espiritual, que é o período que nós estamos, ele vai até a regeneração, aqui está planetária, mas é da humanidade. Então, essa é a estruturação básica do novo curso Umbanda Sem Fronteiras, onde vocês todos vão aprender tudo direitinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E, ó, tá aqui, ó, a apresentação vocês estão, com certeza, vendo hoje, não é verdade? Está tudo aqui. Depois dessa aula de apresentação de hoje, nós vamos ter uma introdução, né? Então, a introdução, ela diz aqui, olha, a apresentação dos dirigentes, apresentação da turma, obras sugeridas, as 3 perguntas fundamentais, bem-vindos à Umbanda, conceituando religião e espiritualidade, o que é a Umbanda e as ferramentas do saber, trilogia da manifestação, conceitos básicos, objetivos prioritários da Umbanda, a Umbanda acredita em deuses, os 3 ciclos da Sagrada Corrente, conclusão da introdução. Aí a gente passa para onde? Para o módulo de materialização. E aí a gente vai do plano da unidade, a anunciação da Umbanda, como e quando nasceu a Umbanda, o plano virginal, Zambi ordena o Big Bang, a cosmogênese divina, o surgimento da Umbanda, orixás nos habitais, o papel do Exu orixá no início dos tempos, a escala das vibrações, as 7 linhas de Umbanda e seus desdobramentos, a linha do Oriente e suas realidades, o termo Oriente na Umbanda, o círculo místico do Grande Oriente e as demais vibrações, a fraternidade branca, os orixás e suas realidades, conhecendo o conceito orixá, a identificação de gênero no tocante aos orixás, é possível ter mais de 2 orixás de coroas, tipos de orixás, as entidades e suas realidades, definindo entidades, planos reencarnatório e do puro espírito, o desdobramento das falanges, a revelação das primeiras falanges, o surgimento da humanidade, quem são os Exus e Pombagiras, a associação entre Exus e o diabo, Exu e os negros africanos, outras realidades de Exu, a analogia entre Exu e o diabo, os vultos e a imagem de Exu, reflexão, etimologia da palavra, Exu onde tudo começou, a escala das vibrações, Exu e o aspecto da transformação. Olha, isso aqui é importante, hein, gente? A figura de Exu na criação
e Exu da transformação. Olha aí, ó. Exu da criação e Exu na transformação. A representação de Exu, a vibração terra-terra, Exu nas encruzilhadas, a hora grande, o guardião do planeta, Exu nos ciclos da vida, especialidades de Exus e pombageiras. Quantos são meus guardiões? A atuação nos terreiros, a paralela da lei, o movimento da paralela da lei, a figura de Exu e o princípio de polaridade, a visão sobre Exu no Tel, Exu na mente humana, o bem e o mal nas palavras de Exu, e ainda no módulo materialização, outras falanges e seus desdobramentos, realidades do ser na vida humana, a humanidade e suas posturas em relação a Deus, o ser espiritual e carnal, essência versus formas, o que é um espírito, os 7 corpos do ser, os chakras e o ectoplasma, a hierarquia espiritual no ser, a convergência espiritualista ao Brasil, Brasil coração do mundo, a Umbanda universalista, as influências indígenas nas umbandas, os mestres juremeiros, as influências dos espiritismos, outras filosofias, o africanismo e o sincretismo religioso, as influências do catolicismo. Aí é o fim do módulo materialização, que é o primeiro período. Tá? Esse é o primeiro período. Vamos partir para o segundo período, gente? Vamos lá? Todo mundo está acompanhando aí? Vamos embora, hein? Agora o segundo módulo, manifestação. A Umbanda antes da sua anunciação. O advento do caboclo das 7 encruzilhadas e os principais acontecimentos. As 7 primeiras tendas e a união espiritista de Umbanda do Brasil. A proliferação, o esvaziamento e a busca pela maturidade. A escola de Mirim, a Umbanda Omolocô, o fenômeno 7 da lira, os transes mediúnicos nos diferentes períodos, formas de transe espiritual, condições para uma incorporação inconsciente, a fenomenologia nos terreiros, a pluralidade das escolas umbandistas, essência versus formas, algumas denominações preconceituosas, a consciência umbandista, o que nos afasta, o que nos aproxima, a tão sonhada união, a diversidade na Umbanda, as realidades históricas no diálogo intrarreligioso, a desunião umbandista e as marcas no passado, os desafios de um segmento que se autodesconhece, perspectivas para a Umbanda e os umbandistas, a função das religiões na espiritualidade, a convergência das religiões, a verdade fundamental das religiões do mundo, pensamento para reflexão, a intolerância religiosa e sua origem na antiguidade, a Santa Inquisição e a catequese, religioso. E aí, minha gente, esse é o módulo manifestação. E aí nós vamos para o último módulo, que é o da maioridade espiritual. Olha só que maravilha, gente. No módulo maioridade espiritual, a gente começa falando sobre a implantação da Umbanda na Terra, a higienização espiritual do planeta, a maioridade espiritual nas Umbandas, o processo de humanização, a evolução humana, Exu e a regeneração planetária, o ser e o movimento das paralelas, mediunidade doutrinária e comportamental. E aí, nesse caso, prestem bem atenção, a gente começa na materialização, a gente começa falando sobre mediunidade doutrinária, ou seja, doutrina de Umbanda, tá certo? Agora, depois da mediunidade doutrinária, a gente entra direto na mediunidade comportamental para concluir o novo curso Umbanda Sem Fronteiras. E aí, vamos lá. Mediunidade doutrinária, a estrutura espiritual e física de um terreiro, a hierarquia no templo e a parte administrativa, as mais variadas gírias de Umbanda, a magia na Umbanda, a origem da energia etérica e os 4 elementos, o mesmerismo e suas contribuições para a Umbanda,
as 5 formas de magnetismo, a sacralização animal nas tradições afro, geometria espiritual, as realidades dos pontos riscados, os banhos como remédios espirituais, a roupa do santo, o pé no chão, pontos de força do terreiro, congá, peji e a porteira, a importância das defumações, conhecendo a pemba, a utilização da pólvora, o espiritismo no contexto umbandista, os trabalhos espirituais e suas finalidades, formas de se atrair as vibrações, firmezas e assentamentos, as oferendas e a natureza, a bebida e o fumo, a fundamentação das guias, a utilização dos cristais, o magnetismo vegetal, as essências na Umbanda, os passes magnéticos, a implantação da Umbanda na Terra, a higienização espiritual do planeta, a maioridade espiritual nas Umbandas, o processo de humanização, a evolução humana, Exu e a regeneração planetária, o ser e o movimento paralelas, mediunidade doutrinária e comportamental. Agora nós vamos para a mediunidade comportamental, beleza? Vamos lá, hein? Mediunidade comportamental. A subconsciência mediúnica, definindo o médium e a mediunidade, tipos de mediunidade e seus sintomas, definição e tipos de incorporação ou irradiação, fenômenos mediúnicos em variadas faixas etárias, a chegada da mediunidade e os primeiros sinais, extremos da mediunidade e a reeducação espiritual, a decisão pela iniciação do mandato mediúnico, o código de conduta mediúnico, os deveres dos médiuns e os aspectos éticos na jornada mediúnica, o guia e a predisposição do médium, o animismo e as formas de mistificação, relações de médiuns com guias, orixás, assistidos, dirigentes, irmãos de corrente e a sociedade. Qual a falange desenvolver primeiro? A gira bloqueada e a quebra de corrente. Olha que beleza, hein? A faixa vibratória, seu funcionamento e sua importância para o médium. Processos obsessivos, definição, causas, consequências, tipos e formas de tratamento. A contramagia para a harmonização interior e o reequilíbrio energético. Fechamento do círculo, a aproximação, a entrada, a manutenção do fluido e como expeli-lo. Facilitadores da sintonia vibratória, meditação, ponto de fixação, respiração e o ectoplasma. Aspectos relativos ao desenvolvimento de cada médium. Olha aí. Fim ou recomeço. Que beleza, né, gente? Olha, eu não tenho dúvidas em afirmar que a grade do novo curso Umbanda Sem Fronteiras é o que de mais completo você vai ter para você estudar a Umbanda, seja ela doutrinária, seja ela comportamental. Tá bom, gente? E aí, o que a gente faz? As condições gerais, olha que beleza. O curso Umbanda Sem Fronteiras se propõe a oferecer as ferramentas através das quais os alunos, de acordo com o interesse de cada um, conhecerão as diretrizes da religião de Umbanda, tendo como referência a visão doutrinária do Templo Estrela do Oriente. Todos os alunos receberão material didático virtual grátis, composto por apostila, contendo os slides. Cada aluno, caso o aluno deseje receber um certificado de participação do curso Umbanda Sem Fronteiras, deverá ser submetido a uma prova presencial com nota mínima 7. O curso Umbanda Sem Fronteiras tem seu custo estipulado em R$ 600. Nós já falamos, né, que poderão ser pagos à vista ou financiado em 6 vezes no cartão de crédito. A conclusão do curso Umbanda Sem Fronteiras
não garantirá o acesso às atividades de cunho espiritual no Templo Estrela do Oriente, já que isso é uma atribuição exclusiva da entidade dirigente da casa Cabocla Jurema da Praia, escolher os que atuarão na corrente mediúnica da sua casa. Neste caso, são considerados vários fatores, entre os quais o aproveitamento e a assiduidade do pretendente nos trabalhos fraternos, que deverá participar antes de ser inserido na corrente. Outra coisa, gente, muito importante isso que eu vou passar para vocês agora, olha aí, ó, nas condições gerais. Ter trabalhado com incorporação em outras casas não isentará o médium de optar por ingressar no Templo Estrela do Oriente, da participação em desenvolvimentos mediúnicos, palestras, seminários e sessões de estudos espiritualistas, entre outras atividades obrigatórias, já que cada instituição tem seus próprios critérios determinados por suas entidades dirigentes. Eu estou querendo dizer com isso, gente, que não importa quantos anos você tem de Umbanda, para ser médium do Templo Estrela do Oriente, existe uma série de critérios, entre os quais continuar o seu desenvolvimento, o seu estudo e a sua transformação interior. Tá bom? Continuando aqui as condições gerais. O novo curso Umbanda Sem Fronteiras será ministrado de forma virtual, através de videoaulas que ficarão disponíveis durante 6 meses para os inscritos. Decorrido o prazo de 7 dias após a inscrição, os alunos que desistirem de participar do novo curso A Umbanda Sem Fronteiras, suas inscrições serão canceladas, sem que com isto tenham direito a receber qualquer reembolso de valores eventualmente pagos à instituição. Por fim, todas as dúvidas dos alunos poderão ser sanadas através de perguntas que deverão ser enviadas para temploestreladooriente.com. Vou repetir, hein? tel@templo. Vou botar mais uma vez aqui, olha, gente, ó. Vou botar mais uma vez aqui o telefone, aqui, ó, dúvidas e informações, está aqui, ó. Esse Telezap você fala direto comigo, ó, 21 Rio de Janeiro, 999-495-494, 21 Rio de Janeiro, 999-495-494. Beleza? Que mais? Essa agora que é uma novidade bacana. Olha quem está aqui, gente, ó. Participação especial da nossa querida mãe Flávia Barros, a quem mais uma vez eu peço a bênção, tá? Fundamental, enriquece o nosso curso, né? Então, não tenham dúvidas que de vez em quando ela vai aparecer aqui para fazer uma aula para você. Beleza, gente? O que mais? Eu quero lembrar que o conteúdo do curso Umbanda Sem Fronteiras, assim como os conceitos emitidos por seus ministrantes, refletem exclusivamente a visão doutrinária do Templo Estrela do Oriente, sem qualquer demérito a outras vertentes existentes na Umbanda. Isso é de fundamental importância a gente falar, né? Porque a gente sabe que a nossa querida religião de Umbanda é formada por várias escolas, né? Sagradas escolas, cada uma com a sua doutrina, e a gente respeita, valoriza, admira todas elas. Mas o Templo Estrela do Oriente também tem a sua própria doutrina de Umbanda. Tá bom, gente? O que mais que a gente tem aqui? Lembrar, né, que a sabedoria é uma longa estrada que somente cada um de nós poderá percorrer a cada dia, a cada hora, a cada minuto de nossas existências, e que fatalmente nos levará aos pés do Divino Mestre. Tá certo, gente? Que mais? Aqui, olha que momentos especiais que a gente teve. Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? O curso Umbanda Sem Fronteiras já promoveu 32 turmas no Templo Estrela do Oriente. É uma ferramenta de um sucesso incrível, tá? Então, aqui são alguns momentos maravilhosos de pessoas, quando a gente fazia as formaturas presenciais, né? Cada um recebendo o seu certificado, muito bacana, né? Olha só que bacana, né? As fotografias aí dos formandos com os seus certificados, né? Sim.
Que mais, gente? E aí, por último, a gente convida a cada um de vocês, né? Venham estudar, pesquisar e interagir conosco. Lembrem-se, a sabedoria é a principal arma contra os tabus e crendices que marcaram os primórdios da Umbanda. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram? É isso que vocês queriam? Maravilha. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui? Não, não tem mais nada. Luiz Fernando, aumenta você aqui. Pá. Então, é assim. Deixa eu botar aqui a nossa imagem. Parará. Olha aí, ó. Olha o gongado Templo Estrela do Oriente aí para vocês, né? Fiquem tranquilos. Qualquer dúvida, qualquer informação que você tiver, olha aqui, olha. É só digitar no WhatsApp aí, ó, 21 Rio de Janeiro, 999-495-494. Se for também para se inscrever, mais uma vez, aqui, ou então, diretamente, aí, ó, vocês estão vendo, né? www.aumbandasemfronteiras.com.br, né? Não é isso, gente? Então, olha, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, chama a gente, tá bom? Vamos para aquela nossa prece de fechamento, agradecendo a nossa mãe Jurema por ter sido a ferramenta que passou a mensagem da alta espiritualidade, a nossa gratidão, e que nós possamos dar prosseguimento nessa maravilhosa forma de aprendizado que é o novo curso Umbanda Sem Fronteiras. Gratidão, Mãe Jurema, gratidão, Mãe Flávia, pela oportunidade. E vamos para o hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Oxalá nos abençoe. Tudo de bom, gente.